votar a intervir a Alexandre Vieira. É professora de História, desde 1990, na Escola Secundária de Barcelinhos. É mestre em Sociologia da Educação e Políticas Educativas e tem uma especialização em Administração Educacional. É formadora de professores, é dirigente sindical do SPN, pelo Distrito de Braga, e é vice-presidente da Civitas Braga e ativista feminina. Atualmente é deputada à Assembleia da República, eleita pelo Bloco de Esquerda, onde integra as comissões de Educação, Ciências, Juventude e Desporto, da Cultura e Comunicação e dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. É igualmente membro da Assembleia Municipal de Braga e autora de vários artigos de opinião sobre educação. Alexandra, tens a palavra. Muito obrigada, Manuela. Começo por agradecer à FEMPROF e agradecer também ao SPN o convite e saudar a iniciativa. A possibilidade de participar neste debate e de partilhar uma visão em construção do que pode ser a escola democrática, de acordo com o projeto de lei que o Bloco de Esquerda apresentou, está necessariamente aberto à problematização, peço desculpa, crítica, desafio, entre outros aspectos. Esta apresentação é necessariamente incompleta e sintética, dado os limites de tempo e por se pretender fomentar o debate. Por isso, é já uma opção, diria, política, de convocar alguns aspectos e não outros. Saúdo também todos os professores e todas as professoras que neste momento estão a assistir e que estão nas escolas a dar o seu melhor para os seus alunos e alunas. São efetivamente eles que garantem a qualidade das aprendizagens em condições muito difíceis, com sobrecarga de trabalho, mas sem nenhuma capacidade de participar no processo de decisão, cujas debilidades se tornaram mais visíveis no atual contexto da crise sanitária. São os professores e as professoras que, num esforço imenso, adequaram às suas práticas, só para dar um exemplo, mais de 30 reformas. Estas transformaram a escola e a educação numa imensa manta de retalhos, contraditória, geradora de tensões e de pendor burocratizante avassalador. Por todas estas razões e muitas outras, os professores e as professoras portugueses, os auxiliares de ação educativa, os técnicos e as técnicas que trabalham na escola pública, mereceriam ser tratados como pessoas e não como peças de uma engrenagem acionada de fora para dentro, altamente fiscalizada e assente numa suposta liderança forte que, no nosso entender, tem cada vez mais dificuldade em o ser. Estas pressões escamoteiam outras dimensões do sistema educativo, as quais, analisadas em profundidade, não o farei aqui de todo, apenas aflorei, revelam permanências típicas da organização liceal que remonta ao século XIX, uma estrutura curricular de pendor positivista, instrucional, com exames nacionais e provas de aferição, na qual as disciplinas e os currículos que correspondem às ciências ditas exatas têm preponderância sobre todas as outras, assistindo-se à desvalorização curricular das ciências sociais e humanas, da componente artística e também da profissional. Por outro lado, tudo se exige à escola, que prepare para a vida ativa, que prepare para o ensino superior, que seja capaz de educar para a saúde, o ambiente, os médios, a cidadania, as finanças, o empreendedorismo e por aí adiante. Até pode ser que sim, mas lembramos a frase de Paulo Freire, não é? A escola sozinha não muda a sociedade, mas sem ela tampouco a sociedade muda. Em que contexto nos encontramos? Bom, o governo anterior, que é o que continua no momento atual, suspendeu os exames do 4º e 6º ano, mas manteve as provas de 9º ano portuguesa matemática, assim como as provas, e criou as provas de aferição do 2º e 6º anos, manteve os exames nacionais do 12º ano. Criou as aprendizagens essenciais e segurou a gestão unipessoal. Em 2017 ensaiou a flexibilidade curricular, em 2018 generaliza, impõe um modelo daquilo que designa a educação inclusiva. São duas reformas de uma assentada e impostas por decreto. Não obstante, o desenho curricular mantém-se inalterável desde 2001, nos 12 anos de escolaridade. Nem quando as instituições de ensino superior alteraram alguns dos requisitos de entrada, isso levou a considerar o ensino secundário como um fim em si mesmo e não apenas uma mera preparação para a etapa seguinte.
Ora, no nosso entender, a legislatura anterior perdeu a oportunidade de cancelar ou de avaliar e depois cancelar, defendemos nós, o modelo de gestão unipessoal e de discutir possibilidades de fazer regressar às escolas a gestão democrática, de reverter os próprios mega-agrupamentos, que são, como todos nós sabemos, agregações de escolas artificiais e de eficácia duvidosa, e esta questão é essencial, atribuir verdadeiramente autonomia às escolas e capacidade de decidir, ou seja, o exercício verdadeiro da democracia, na perspectiva de que a democracia aprende-se exercendo-a através da participação. A autonomia verdadeira também deve ser entendida como aquela que atribui a capacidade, enfim, de desenhar um currículo local e regional, e isso está completamente arredado no momento atual. Qual é o desafio que se coloca aos professores? Eu julgo que os professores precisam, neste momento, de ser capazes de fazer ouvir as suas propostas e ouvir a sua voz. Os sindicatos fazem a sua parte, mas não chega, também por perda de capacidade negocial, como todos já demos conta, mas essa voz não pode ser a voz do senso comum, tem que ser uma voz informada e tem que resultar do debate. Este debate em que nós nos encontramos é já um enorme contributo nesse sentido. Por isso, parece importante refletir sobre esta mudança a partir da problematização, da reflexão e também das análises teóricas, como tivemos a oportunidade agora mesmo de escutar, feita pelo professor Lacino Lima, e na senda de Paulo Freire, conscientizando os atores educativos e de lhes dar voz. É nesse sentido que nós achamos que os atores educativos, alunos e alunas, pais e mães, auxiliares, técnicos, mas sobretudo professores e professoras, precisam de recuperar, não é, a sua capacidade de participação e de intervenção, promovendo uma visão crítica e, no caso dos professores, tendo consciência de que podem ter aquilo a que eu, enfim, designo como um ativismo docente, isto é, o poder para fazer sugestões, para intervir, para ajustar, para criticar, para fazer, na senda também de Paulo Freire, ingerência, não é? Para implicar naquilo que é fundamental no que diz respeito à escola como organização. Por isso, consideramos que é importante, para nós é fundamental, recuperar a gestão democrática, implicando todos os atores educativos e a comunidade. É interessante verificar que a forma como o modelo de gestão unipessoal foi implementado, a par de outras alterações das quais eu já vou falar mais a seguir, foi de tal ordem que, no momento atual, nas escolas já pouco resta na memória daquilo que foi a gestão democrática. E se pensarmos nos professores mais jovens, eu sei que são poucos, esses então nunca viveram a gestão democrática das escolas, só conhecem a figura do diretor como elemento responsável da gestão. A passagem da gestão democrática para a gestão unipessoal coincide com a alteração do Estatuto da Carreira Docente. Este detalhe para mim é importante, porquê? Porque há aqui algumas características, algumas possibilidades de formação que as pessoas tinham, nomeadamente os 5 dias de dispensa para congressos, seminários, colóquios, o facto dos mestrados darem acesso a anos de progressão, de terem terminado as licenças sabáticas para fazer trabalhos de investigação, seja de mestrado, seja de doutoramento, retiraram aos professores alguma capacidade, tiraram de todo a capacidade crítica e também a capacidade de refletir sobre as suas próprias práticas e sobre a organização escola. Este, no meu entender, é um dos aspectos da proletarização dos professores que resulta da visão neotaylorista da escola, como o professor Licínio também defende. Os professores são vistos como peças de uma engrenagem e frequentemente o aluno é comparado à matéria-prima ou a um cliente. E é suposto que os professores executem sem questionar.
E o mais preocupante para mim é que entende-se que a formação inicial é suficiente e que chega, em termos de formação contínua, aquela que é providenciada pelo Ministério da Educação, através dos centros de formação, muitas vezes em cascata, não é? E é uma formação naquilo que o Ministério da Educação entende, nomeadamente nos decretos-lei que publica, atuando como uma forma até de convencer os professores a aderir a esses decretos. Como o professor Licínio Lima refere, a autonomia é processual, é implementada, é despojada de sentido democrático e descentralizador, a autonomia no 75 é uma mera delegação política, remetendo para a escola a gestão de conflitos em períodos de crise e de contestação, responsabilizando os seus órgãos pela execução das orientações políticas centralmente produzidas, em total conformidade, sem lhes permitir uma intervenção legítima na formação destas políticas. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu com as indicações do Ministério da Educação quando sobre o regresso às aulas após o período de confinamento, delegou na autonomia das escolas. Mas, no entanto, quando veio o inverno e o frio, os diretores não permitiram que os professores encerrassem as escolas até vir uma indicação da DGS. Por isso, a pergunta é: que autonomia é esta que os diretores, então, têm? No momento atual, nós temos 23 competências atribuídas ao diretor, que são, no nosso entender, irrealizáveis. E temos muitos desafios colocados à escola, desde o plano de promoção de sucesso, desde o Decreto-Lei 54, o Decreto-Lei 55, e agora a própria contingência da crise sanitária. Portanto, os próprios diretores já têm alguma dificuldade em cumprir o próprio Decreto-Lei 75 e têm de delegar as suas competências e criam equipas atrás de equipas para concretizar todas as solicitações, incluindo aquelas já famosas e inumeráveis plataformas digitais. Ao fim de 12 anos de gestão unipessoal, verifica-se, com algumas exceções, também é preciso que se diga, formas discricionárias de exercício de poder, assente em sistemas clientelares, persecutórios e com frequentes ligações ao poder autárquico. A democracia que mal se tinha afirmado foi arredada e na sala dos professores, local de outrora de intensa discussão, passou a imperar o silêncio e o medo. Ora, a afirmação de uma escola pública num regime democrático é efetivamente algo que se nos afigura necessário e fundamental. E as escolas, se assim o entenderem, devem ter a oportunidade de, em autonomia, proceder a ajustes necessários, por exemplo, no que diz respeito aos modos como foram criados os agrupamentos, privilegiando a proximidade do território e das famílias, de modo a conhecer bem a realidade em que se insere cada comunidade escolar. Para o Bloco de Esquerda, os 12 anos depois da criação do Decreto-Lei 75/2008, é, pois, urgente analisar a sua pertinência perante as diferentes realidades das escolas no sentido de dar resposta aos recentes decretos-lei 54 e 55, entre outros desígnios impostos à escola pública. Por fim, o Ministério da Educação reforçou nos últimos anos o mecanismo de controle burocrático e aí a ação da inspeção foi fundamental no trabalho de normalizar tudo aquilo que acontecia nas escolas. Nesse sentido, termino dizendo então, de forma muito sucinta, quais são as nossas propostas. As nossas propostas são as seguintes. A verdadeira autonomia das escolas na decisão no que diz respeito à escolha do modelo de direção, são as escolas que devem escolher se pretendem um órgão executivo, colegial ou unipessoal, isto é, uma equipa de direção ou um diretor. Devem as escolas eleger, ou devem os docentes eleger todos os cargos intermédios de coordenação científico-pedagógica e de coordenação dos estabelecimentos escolares, valorizando a responsabilização, a confiança e o trabalho colaborativo entre professores. Os coordenadores de estabelecimentos devem
ter a possibilidade de participar na equipa de direção. Na Assembleia Geral é pertinente, deve ser analisada a pertinência de manter, alterar ou reverter o agrupamento de escolas ou o mega-agrupamento, dando às escolas a possibilidade de escolher com quem querem articular e agrupar, substituindo a decisão tomada por decreto e sem auscultação. Nós defendemos também que deve haver uma maioria clara dos profissionais e alunos da escola pública no Conselho Geral. Defender a autonomia das escolas é confiar na decisão e na responsabilidade dos seus intervenientes centrais, professores, trabalhadores não docentes, técnicos, alunos, na definição das suas escolhas estratégicas e na decisão partilhada com os pais encarregados de educação, autarquias e instituições locais. Estou quase a terminar, reforçar a autonomia interna, alargamento do universo de elegibilidade dos membros da equipa de direção ou diretor, limitação a 2 mandatos sucessivos de 4 anos nos cargos executivos e responsabilização da tutela para a formação obrigatória em gestão e administração escolares dos professores eleitos para cargos de gestão. Definir, o nosso projeto propõe também a definição de um regime de autonomia com critérios claros e as competências a ser atribuídas em matéria de gestão e inovação curricular, normas próprias sobre horários, tempos letivos e não letivos, constituição de turmas, gestão de auxiliares de ação educativa, gestão de técnicos especializados e gestão orçamental. Por fim, também definir responsabilidades claras na gestão das instalações escolares, colocando as decisões da gestão do edificado no âmbito da equipa, direção e diretor da escola. Termino com uma pergunta: como podemos continuar a defender uma escola perante os desafios atuais, seja gerida através de uma liderança forte, com concentração de poderes e sem a participação dos atores educativos? O Governo, por exemplo, tem inscrito no seu programa aquilo que designa por literacia democrática. Esse exercício não se faz a partir do manual de instruções, como se depreende pela expressão. O exercício da democracia, a participação, a capacidade de intervir, aprende-se exercendo-as. Como poderão os professores e as professoras promover a cidadania e a democracia numa organização que não é democrática ainda? Muito obrigada. Obrigada, Alexandra. Ficam aqui as grandes linhas também das razões, dos motivos que levam o Bloco de Esquerda a avançar com esta proposta, quer do que preconiza. Eu, por economia de tempo, vou passar já a palavra à deputada Ana Mesquita, dizendo apenas que vi que há um colega que colocou aí no QIA uma pergunta: seria possível disponibilizar os projetos, para dizer que os projetos estão disponíveis online. Nós, inclusivamente, numa das divulgações que fizemos, penso que pusemos lá a indicação do projeto com o link já ativado, mas faremos isso depois até deste debate no site do sindicato. Poremos em destaque os 3 projetos, assim como o parecer que a FENPROF também enviou para a 8ª Comissão, porque foi discutido também um parecer relativamente aos 3 projetos que enviámos em julho do ano passado. Passo então a palavra à deputada Ana Mesquita, que é licenciada em Antropologia e História, sendo deputada à Assembleia da República, onde coordena o grupo parlamentar do PCP, na Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto e na Comissão de Cultura e Comunicação. É também membro do Grupo de Trabalho para a Educação Inclusiva. É arqueóloga desde 2009, foi presidente da direção do Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia entre 2014 e 2017. Ana Mesquita, tem a palavra. Olá, boa tarde a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, endereçar os meus cumprimentos e do PCP à FENPROF, nas pessoas do Mário Nogueira e da Manuela Mendonça, agradecer muito este convite para participar neste debate e eu creio que esta conversa está a ser já muito preciosa. Queria cumprimentar também o professor Licínio Lima e agradecer muitíssimo a exposição que fez. Eu acho que tem dados valiosíssimos para interpretar a realidade e para nos ajudar também, enquanto decisores políticos e proponentes de alterações àquilo que existe, a termos documentos sólidos para nos alicerçar e nos ajudar na intervenção.
saudar também a Alexandra Vieira e a Diana Cunha e muito em especial os professores que estão a participar e a assistir, até tendo em conta não só todo o processo de luta em relação a esta matéria, mas porque no dia 24 de janeiro, foi há 3 dias, comemorámos o Dia Internacional da Educação, com uma mensagem da diretora-geral da Unesco, muito adequada às questões também deste contexto de pandemia que nós estamos a viver, mas em que ela dizia uma questão que eu acho que é muito relevante, que é: todos puderam verificar que a educação é um bem público global, que a escola era mais do que um lugar de aprendizagem, era também um lugar de bem-estar, de proteção, de nutrição e de emancipação. E, portanto, se alguma coisa nos diz este quadro todo, é precisamente isto, e a necessidade de valorizarmos a escola pública designadamente e todos os que lá estudam e trabalham. E, portanto, a nossa saudação também em virtude desta data. Eu começaria por dizer que se há coisa que os últimos tempos têm demonstrado, e até sobretudo os últimos dias, é que é mesmo urgente e diria mesmo imperioso acarinhar, fomentar e fortalecer a democracia. E que é um risco muito grande para todos nós tornar a democracia num mero ritual que se repete de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, depositando o voto numa urna. A maior democracia tem nas eleições um momento sempre emocionante, e para mim, eu pessoalmente partilho-vos isto, porque eu normalmente quando chego à urna e vou votar, tenho sempre aquela sensação, até tremo, porque fico emocionada e penso o que custou conquistar este direito, o que implica estarmos todos os dias a conseguir exercer e podermos ir de facto nesse dia a exercer esse direito e inclusivamente a quantidade de gente que por ele teve de se sacrificar e teve de fazer muito esforço para que fosse possível todos nós podermos exercê-lo em liberdade. Mas, posto isto e valorizando este momento, a democracia só se vai poder cumprir, no meu ponto de vista muito particular, com a participação diária nos espaços onde nos encontramos. E só se acarinha, só se fomenta, só se fortalece se entrar nas nossas vidas de uma forma estruturada e participada muito cedo e numa idade muito inicial, e nós temos de ver a democracia acontecer nos sítios onde estamos numa idade jovem, e por isso a escola é um lugar tão determinante para que ela se exerça. É ou deveria ser o primeiro contacto com processos de participação democrática estruturados para milhares e milhares de crianças e jovens, e isto tem implicações futuras no nosso país, não há como esconder e não há como evitar, e pelo contrário, o que devia acontecer era incentivar-se esta dimensão. As características da escola, enquanto um serviço público único, que deveria contribuir para a autonomização e emancipação individual e coletiva, insta a que os seus trabalhadores e toda a comunidade tenham um espaço de participação e de construção democrática. E isto não está a acontecer. Isto não está a acontecer, e consideramos nós, do balanço que fazemos, daquilo que já foi aqui hoje dito, estamos muito longe de poder dizer que isso é uma realidade. Aliás, posso se calhar até perguntar a quem nos está a ouvir a sua opinião, os professores, porque são eles que estão todos os dias nas escolas, se calhar em jeito quase de cumplicidade, se efetivamente existe ou não existe democracia nas escolas. O que é que as pessoas acham, o que é que os professores acham? Aquilo que nos fazem chegar normalmente é que não. Está muito comprometida, está muito amputada, está muito desvirtuada, e não é isto, não é este de facto o caminho a seguir. Tem de haver uma tremenda alteração. E mais, quantos casos de atropelos não se intensificaram e não alcançaram níveis tremendos com o atual modelo de gestão? E como é que as pessoas sentem isto no seu dia-a-dia? Como é que cada um dos professores que lida com esta situação encara o que está a acontecer?
Bom, parece-nos que há aqui uma questão fundamental. A lei de base, a Constituição, aliás, a Manuela há pouco falou isso, a Constituição da República Portuguesa prevê os processos de participação democrática, a lei de base do sistema educativo determina no seu artigo 48º que em cada estabelecimento ou grupo de estabelecimentos de educação e ensino, a direção e a gestão se orientam por princípios de democraticidade e de participação de todos os implicados no processo educativo. Na direção e gestão dos estabelecimentos de educação e de ensino devem prevalecer critérios de natureza pedagógica e científica sobre critérios de natureza administrativa. E a direção de cada estabelecimento ou grupo de estabelecimentos dos ensinos básico e secundário é assegurada por órgãos próprios para os quais são democraticamente eleitos os representantes dos professores, dos alunos e do pessoal não docente. E, na verdade, não é isto que está a acontecer. Estamos num ponto completamente diferente e isto, quanto ao PCP, tem de levar uma alteração grande. O que temos hoje na escola pública portuguesa não é uma gestão democrática, é um simulacro qualquer. O Decreto-Lei 75 de 2008 foi criado pelo governo PS José Sócrates e de Maria de Lourdes Rodrigues, de má memória para muitos professores. E foi retocado pelo governo do PSD-CDS já em 2012, através do Decreto-Lei 137 de 2012. O que nós consideramos é que é um modelo antidemocrático, na verdade, da forma como as coisas estão feitas, articuladas, e depois o problema não é só pensadas, é a prática que isto se faz, nos revela que é um modelo de gestão da política de direita e não verdadeiramente a gestão democrática. Aquilo que nós, PCP, propomos efetivamente outro modelo, um modelo que está plasmado no projeto de lei 192 da 14ª legislatura, que está neste momento em apreciação na Assembleia da República. Em breve, queria também dizer-vos isso, por proposta do PCP no âmbito da tramitação na especialidade, porque os projetos baixaram sem votação, para se tentar ainda aqui algumas intervenções ao nível da especialidade. Em breve vai ocorrer uma audição pública para onde serão convocados também os sindicatos, para que se possa debater com alguma profundidade estas questões e que possam ainda existir contributos aos projetos que estão em discussão. Mas dizer isto também com toda a clareza, é que o PCP há muito tem vindo a apresentar este projeto de alteração de um modelo de gestão, mas o Partido Socialista, que neste momento tem responsabilidades de governação, teve no último governo também, veio dizendo que admitia mexer no modelo vigente, só que não há proposta conhecida até ao momento em relação a essa situação. E, portanto, o que nós, PCP, decidimos era que não apresentaríamos um projeto de resolução nesta circunstância, porque seria passar neste momento uma recomendação para uma proposta desconhecida. Pelo contrário, o que é preciso é repescar aquilo que existia do que já funcionou, atualizar, ver, ouvir opiniões, mas transformar como um projeto de lei e garantir que as propostas vinham a jogo por parte dos vários grupos parlamentares e designadamente do grupo parlamentar que suporta o governo, e o processo de especialidade seria a melhor ferramenta para esse efeito. Porque naturalmente conheceríamos propostas concretas por parte de cada um. Bom, então relativamente àquilo que é a proposta do Partido Comunista Português, queria dizer-vos que nós centramos aquilo que é o nosso projeto em torno de 5 princípios ou pilares, por assim dizer. São 53 artigos, portanto, perdoem-me se eu não vou explorar cada um dos artigos do projeto, porque são muitos e têm muitas particularidades, mas há aqui uma questão de princípios gerais que nós podemos abordar. Temos propostas em relação à estruturação dos órgãos, em relação às eleições, em relação à colegialidade, em relação à autonomia e em relação à participação. São estes os 5 pilares que presidem ao nosso projeto. E em relação a isso, posso dizer-vos também que
Em relação aos órgãos, o primeiro pilar que referi, o que consideramos é que deve haver um órgão, são 4, na nossa proposta, um órgão de direção estratégica que para nós é um conselho de direção e não o conselho geral atualmente existente, um órgão de direção executiva que propomos que seja um conselho de gestão e não um diretor, um órgão pedagógico que seria o conselho pedagógico, que ainda existe com esse nome, um órgão administrativo que é o conselho administrativo, mas com alterações que propomos de funcionamento. Depois, ao nível da composição, das competências consagradas, dos métodos de eleição, da designação dos membros, temos muitas diferenças em relação àquilo que é o modelo que hoje se encontra em vigor. A nossa proposta tem 2 particularidades que nós queremos sublinhar, que é o facto de atribuir a gestão das escolas apenas e só a quem está nas escolas, aos professores, aos trabalhadores não docentes, aos encarregados de educação, também pela ligação que naturalmente têm em relação aos seus educandos, e aos alunos. E distingue claramente os poderes de direção, os poderes executivos e os poderes pedagógicos. Dizer que a questão no modelo vigente, há que ver que há um reforço muito grande da interferência externa ou da imposição de elementos externos àquilo que é o governo das escolas e pela composição do Conselho Geral naturalmente com aquilo que depois se traduz no colégio eleitoral que vem a escolher o diretor, que é o tal órgão executivo máximo e que acumula o grosso dos poderes de direção estratégica, executivos e pedagógicos. Voltamos aqui a uma questão que também já foi hoje abordada. Para o PCP, aquilo que o Governo até, e este Ministério, muito vinha badalando como desejável, que era a existência de lideranças fortes, essa existência de lideranças fortes, seja lá isso o que for, não substitui a necessidade de existirem decisões e de existirem órgãos colegiais. Se era impensável termos um funcionamento de órgãos políticos e democráticos unipessoais, porque a gente não quer voltar a esse tempo, também nas escolas isto tem de ser alterado. E, portanto, a autonomia do diretor e o seu projeto pessoal não substituem a verdadeira autonomia das escolas, e isto também é preciso ficar muito claro, só é possível que aconteça se existir também mais financiamento, porque a autonomia sem financiamento é ficção científica e não muito boa, infelizmente. Quanto às eleições, se o processo eleitoral para o órgão de direção estratégico relativamente aos representantes dos professores, dos trabalhadores não docentes, dos pais encarregados de educação e dos alunos é relativamente idêntico em ambos os modelos, sendo praticamente universal o direito a eleger e a ser eleito, com naturalmente as devidas adaptações. A situação nos órgãos executivo e pedagógico é diferente. Na nossa proposta, no órgão executivo, votam todos os professores para eleger os membros docentes e todos os trabalhadores não docentes para eleger o representante não docente no Conselho de Gestão, ao contrário do que sucede no modelo vigente, onde apenas votam na escolha do diretor os membros do Conselho Geral. No órgão pedagógico, na nossa proposta, os representantes dos professores são eleitos pelos pares, seja nos departamentos ou nos conselhos de diretores de turma e de docentes. No modelo vigente já sabemos que isso não acontece, há uma eleição condicionada a uma pré-escolha e, portanto, não é esse o caminho que segue o que está em vigor. A colegialidade é um aspecto que nós damos muitíssima centralidade. Os 4 órgãos são todos colegiais. O presidente do Conselho Pedagógico não pode ser nem o presidente do Conselho de Direção, nem o presidente do Conselho de Gestão, e todos os representantes nos órgãos de direção, de gestão e pedagógicos são todos eleitos pelos pares e os presidentes de cada órgão são eleitos pelos seus membros. Quanto ao modelo vigente, não é? O diretor é um órgão unipessoal. Eu tenho visto alguns comentários aqui no chat que vão aparecendo, em que efetivamente
O que dizem é mesmo isso, o diretor é um órgão unipessoal e acumula competências de direção, gestão e pedagógicas, e que, independentemente, e isto ressalva o espírito que pode ser mais ou menos democrático da pessoa que assume o cargo de diretor em concreto, a questão é a desvalorização que o modelo que está instituído promove em relação às práticas democráticas e à democracia nas escolas. E, portanto, isto promove, efetivamente, práticas que são muito pouco amigas da democracia e isto não é desejável. E, portanto, há pouco também o professor Licínio Lima referia esta coincidência entre o projeto educativo do agrupamento e a força que às vezes se faz para poder corresponder ao projeto de intervenção do diretor, enfim, há aqui uma série de situações que se vão interligando e que não são benéficas para o desenvolvimento crítico de um modelo de gestão escolar. A autonomia é outro dos pilares que nós defendemos, é uma palavra com que muitas vezes os governantes enchem a boca quando se fala destas questões, mas é uma miragem e é uma miragem perversa porque quando surge algum problema, lá vem o representante do governo muitas vezes dizer, bom, isto tem uma solução mágica que é a autonomia das escolas resolve, mas sem meios não se resolve grande coisa. E, portanto, no modelo em vigor, a autonomia existe para que a escola realize aquilo que a tutela pretende que se faça. É tal heteronomia e não propriamente uma autonomia em si. Inclusivamente, se pensarmos naquilo que é o processo de padronização que as próprias equipas inspectivas de avaliação externa vão inculcando ao longo dos anos, vemos que há aqui uma uniformização de formas de ação que não é benéfica e que desvaloriza a participação e a diversidade ao nível das escolas. E às vezes, inclusivamente, e vou dizê-lo com toda a frontalidade e toda a sinceridade, há questões em que a autonomia acaba por ser utilizada como forma de obstaculizar outros processos democráticos que decorrem nas escolas, nomeadamente ao nível da realização de reuniões gerais de alunos, da gestão autocrática dos trabalhadores não docentes, e depois acaba por surgir como uma ferramenta para promover abusos, e isto efetivamente tem de ser alterado. E na prática, se a autonomia estiver entregue à autonomia do diretor, com esta acumulação de poderes, o que vamos ter não é uma verdadeira autonomia, porque é para responder a princípios que vêm centralizados da tutela, é uma capatazia. E nós não queremos capatazias, queremos democracia. E pronto. Dizer ainda que o nosso modelo não só prevê a distribuição dos poderes pelos vários órgãos, todos eles colegiais, como a autonomia da escola relativamente aos poderes municipais e da tutela. Pronto, e assim terem assento nos órgãos da escola, os professores, trabalhadores não docentes, pais, alunos, não tendo a tutela a faculdade, e isto é fundamental, a tutela não tem a faculdade no nosso modelo de exonerar o órgão executivo, como está previsto até no modelo vigente. Esta questão da autonomia tem ainda uma questão de atualidade, um elemento de atualidade que tem a ver com a transferência de competências e de encargos para as autarquias locais, chamada municipalização, e o charme que a intervenção nas escolas pode representar para determinado exercício dos poderes a nível local, que nós consideramos que não é desejável. E aquilo que está a acontecer é, por um lado, aumentou-se a dependência das escolas do poder central e agora o que se faz com este processo, que não é uma efetiva descentralização de competências, é recentrar o poder também ao nível da interferência nas escolas, pelas autarquias, pelas comunidades intermunicipais, pelas áreas metropolitanas. E, portanto,
não é este o caminho a seguir, porque vai gerar aqui uma série de outros problemas. A participação multidisciplinar é a essência da democracia e, portanto, se queremos que os professores, os trabalhadores não docentes, os pais, encarregados de educação, os alunos participem efetivamente na gestão das escolas, isto só é possível se forem criadas as condições para que o contributo de cada um seja considerado e se sentirem eles mesmos enquanto construtores daquilo que é o futuro. Portanto, para isso, vou terminar, vou mesmo terminar. Rapidinho. É preciso garantir que as pessoas não estejam atoladas em trabalho, em burocracias inúteis, carregadíssimas com sobretrabalho, que tenham os seus vínculos e os seus direitos respeitados e que tenham o seu espaço respeitado enquanto a especificidade de cada um dos elementos dos corpos que participam nas escolas. Diria o seguinte, o PCP, com os 10 deputados que tem, não tem a força aritmética para fazer passar as suas propostas, por mais justas que sejam. Conta, evidentemente, isto já é assim, não é de agora, já na legislatura anterior, como é evidente, também não tínhamos a força aritmética para fazer passar essas propostas. No entanto, há uma questão que dá muito mais força e que quebra a norma da regra aritmética dentro da Assembleia da República, que é a luta. E a luta organizada dos professores ao longo dos anos tem demonstrado ser absolutamente vital para travar aquilo que são ataques aos seus direitos e para conseguir conquistas em relação àquilo que são as suas condições de trabalho. E também em relação à gestão democrática, é a luta dos professores que há de dar esse caminho e essa resposta para que a transformação seja uma realidade nas escolas e na Assembleia da República por via de propostas legislativas nesse sentido. A petição foi um primeiro passo e nós muito valorizamos termino dizendo apenas isto. Não são os sindicatos que estão a perder poder ou capacidade de negociação. São os governos que têm achincalhado os professores sucessivamente, desvalorizado aquilo que é o papel do professor, a escola pública, as obrigações negociais que decorrem da lei que têm de ser respeitadas, e a esse nível temos que dizê-lo com toda a frontalidade que este governo, ele sim, e não por perda dos poderes negociais dos sindicatos, na verdade o que acontece é a desvalorização do governo e deste Ministério da Educação, muito em particular, das suas obrigações legais para negociar com os sindicatos aquilo que deve negociar, e a questão da gestão democrática também tem conta a nós, mas vocês melhor saberão, deveria estar em cima da mesa e o governo também deveria ter abertura para fazer essa avaliação. Nós cá estaremos, com certeza, a intervir e se houver por parte dos participantes sugestões em relação às questões concretas depois do projeto de lei, nós naturalmente estaremos sempre abertos para as receber e para as discutir. Muito obrigada, Ana Mesquita. Eu não quis interromper, mas nós estamos a ficar muito pressionados com o tempo, não é? E vamos tentar ainda ter algum tempo para depois alguns colegas poderem colocar algumas questões. Em todo caso, agradeço, nomeadamente, a informação, não apenas sobre o despacho, mas até sobre em que ponto é que os projetos estão neste momento em termos de tramitação. Nós não sabíamos e, portanto, é útil saber que vai ser, em breve, também promovida essa audição pública e que os projetos estão a ser trabalhados a esse nível. E eu passo de imediato a palavra à deputada Bibiana Cunha, que é mestre em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, desempenhou desde 2008 funções de consulta psicológica e psicologia comunitária na Câmara Municipal de Matosinhos e na Escola Superior de Arte e Design da mesma cidade. Atualmente é deputada da Assembleia da República pelo PAN, Partido de Pessoas, Animais, Natureza, pelo Círculo do Porto, é coordenadora do grupo parlamentar nas comissões de Saúde, da Educação e da Administração Pública,
Pertence igualmente à Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social. Senhora Deputada, tem a palavra. Muito obrigada. Antes de mais, aproveitar para saudar este conjunto de iniciativas lançadas pela FENPROF e nas quais hoje damos este pontapé de saída. Tenho o gosto particular de poder partilhar com todos os presentes algumas das perspectivas do PAN sobre este assunto. Gostaria de cumprimentar em particular o professor Mário Nogueira, a professora Manuela Mendonça, o professor Licínio Lima, todas as professoras e professores que nos acompanham, os colegas de Parlamento, e sendo que para o PAN, um partido que pela primeira vez temos assento na Comissão de Educação, tem representado uma enorme, este assento tem representado uma enorme oportunidade de podermos contribuir naquele que é um momento político muito, muito próprio, mas em que aquilo que sabemos, inclusivamente do que conhecemos como o Bloco Central, não parece querer mudar estruturalmente ou querer tomar medidas importantes ao nível das políticas educativas, o que obviamente nos deixa e nos tem deixado muito preocupados, nomeadamente naquele que é o caminho que as políticas educativas em Portugal têm seguido, numa lógica de navegação à vista, sem qualquer ideia de rumo, naquilo que nós entendemos que é também um desperdício do saber dos professores que estão a poucos anos da reforma e que consolida até uma visão liberal da educação, sem procurar tornar atrativa a profissão, de forma a termos os melhores, captarmos também os melhores futuros profissionais no setor da educação, e sem este investimento perguntamos, claro, o que vai ser da nossa sociedade, o que vai ser do acesso à educação, vai ficar apenas disponível a quem tem poder económico. Não há de facto um plano de rejuvenescimento, há sim uma ideia assente naquela que entendemos ser uma robotização dos professores, dos estudantes, demasiado assente na quantidade, não na qualidade, numa obsessão pelas formas e se efetivamente até as tecnologias falham, tendo em conta que é um pilar assumido como um pilar do governo, ou seja, estou a falar obviamente da transição digital, preocupa-nos sobremodo se até esse aspecto falha, que é assumido como estrutural, como é que pode haver aqui abertura para resolver outros problemas. Temos, aliás, um estado de negação sobre aqueles que são os problemas que há para resolver, muitas vezes até problemas que de facto fazem parte do cotidiano das nossas escolas, desde escolas, por exemplo, onde há quadros interativos, mas a eletricidade não aguenta o funcionamento dos mesmos, onde aquilo que importa parece ser o ir inaugurando escolas, não importa que sejam eficientes do ponto de vista energético, políticas educativas de um ministro que não assume que os professores deslocados, por exemplo, têm que pagar para trabalhar e, no nosso entendimento, sem uma visão de investimento para lá daquilo que é o imediato. E este enquadramento é apenas um preâmbulo para aquilo que especificamente aqui discutimos hoje, justifica também as ações que tomamos, justifica os movimentos que fazemos, sempre obviamente tentando por via do diálogo, por via da pressão, mas acima de tudo sentindo muito daquilo que também sabemos que muitos professores e professoras diariamente sentem, muitas vezes, uma frustração decorrente de esforços e investimentos que se traduzem às vezes em resultados pequeninos, mas
obviamente que é sempre melhor ter resultados pequeninos do que não ter nenhuns, e por isso tentamos sempre da nossa parte fazer caminho, apresentar propostas, fazer o debate de ideias, defendê-las afincadamente e sentir que fazemos a nossa parte, sendo que é obviamente um privilégio poder estarmos neste órgão na Assembleia da República a contribuir com as nossas ideias e a contribuir para a resolução dos problemas. E de facto falamos aqui de um problema que foi graças a uma petição da FENPROF, também de outros sindicatos, que tivemos a oportunidade de a discutir em sede de plenário já nesta legislatura. Manuela dizia novamente, ou seja, há claramente uma luta de muitos anos no sentido de alterar este modelo de administração e gestão das escolas. É uma luta mais do que legítima, de professores, sabemos também que de pessoal não docente, também dos próprios estudantes e sabemos de famílias. Portanto, aquilo que é o atual modelo, de facto, já foi aqui referido e partilhamos dessa visão, que tem trazido a afirmação da figura de diretor ou de diretora numa lógica. hum, É uma lógica claramente não democrática, é uma lógica que também faz daqueles que são a comunidade educativa elementos menores ou até supérfluos nesta perspectiva de, de pressão ou de presença do governo nos estabelecimentos escolares, como bem o estudo que o professor Licínio partilhou, em parte também referia. Esta menorização da comunidade escolar afronta claramente aquilo que diz a nossa Constituição. Os professores e alunos têm direito de participar na gestão democrática das escolas, afronta a Lei de Bases do Sistema Educativo, que dispõe precisamente que a administração e gestão dos estabelecimentos de ensino se orienta por princípios de democraticidade e de participação de todos os implicados no processo educativo, e que nesta gestão devem prevalecer critérios de natureza pedagógica e científicos sobre os critérios de natureza administrativa. Isto para dizer que é por demais evidente que o governo deve pôr pés ao caminho e rever este decreto-lei que aqui hoje discutimos e procurando recuperar o que possa ser um modelo de gestão democrática, assegurando a existência de uma direção colegial eleita entre os pares e também, obviamente, a existência de conselhos consultivos com a presença de representantes da comunidade local. Eu acho que já passou demasiado tempo sem de facto se rever, sem agir, sem procurar aqui por parte dos vários governos que sucederam a esta alteração, sem procurar ter um olhar sério, um olhar preocupado sobre os impactos que esta decisão e que esta operacionalização teve e tem nos nossos contextos educativos e, portanto, é para nós também fundamental assegurar uma visão pedagógica que encara a escola como um local de aprendizagem, de participação cívica, um espaço agregador de várias sensibilidades e um espaço capaz de dirimir pacificamente tensões e conflitos. E por isso também tão fundamental a existência de modelos de gestão democrática. Aliás, a propósito, até lembramos que quando foi necessário cumprir aquilo que nós consideramos um desígnio nacional de tornar os ensinos básico e secundário universais, foi de facto o modelo de gestão democrática que permitiu gerir todo esse processo, não apenas pelo caráter colegial e solidário das direções, mas precisamente pela legitimidade democrática que daí emanavam.
De facto, o governo, também fruto da pressão que tem sido feita por vários intervenientes, nós também consideramos que fizemos a nossa parte nesse sentido, e o governo acabou por prever naquilo que é o seu programa que durante a atual legislatura avaliasse, e estou a citar, avaliasse o modelo de administração e gestão das escolas, adequando ao novo quadro que resultará do processo de descentralização e aos progressos feitos em matéria de autonomia e flexibilização curricular. Aqui, obviamente, o que nos preocupa é que esta avaliação não fique adiada para aquilo que são as calendas gregas, ou pior ainda, que não passe de uma promessa não cumprida e, obviamente, da nossa parte, reiteramos isto junto do Governo, que pelo menos o que está no programa de Governo tem que ser para cumprir e já deveria ter os pés ao caminho. E por isso é que, remontando à altura em que esta petição foi discutida, nos pareceu que fazia sentido darmos entrada de um projeto de resolução para também que a Assembleia da República pudesse fazer no imediato a pressão para o Governo agir. Não antecipávamos também todo este contexto e este prolongar de todo este contexto sanitário, pelo menos nos moldes em que exatamente o estamos a viver, tem sido de facto uma aprendizagem para todos nós e exigido uma capacidade de adaptação enorme, e aí as comunidades educativas e as escolas, mais uma vez, foram exemplares na forma como arregaçaram as mangas e procuraram rapidamente e com a devida capacidade de adaptação e flexibilidade responder a todos os desafios, mas aqui entendíamos que de facto era fundamental que o governo avançasse com o cumprimento eh, desta deste objetivo, inscrito em programa de governo, apresentando um relatório de avaliação daquele que é o atual modelo de administração e gestão dos estabelecimentos públicos de ensino básico e secundário, e que pudesse depois agir em conformidade com aquilo que concluísse portanto, desde já seria bom que estivessem a conversar, por exemplo, com o professor Licínio Lima e esse estudo que nos trouxe aqui, penso que virá a ser muito útil e que não poderá de todo ser ignorado, até pela complexidade que nos traz, mas ao mesmo tempo com complexidade no sentido dos vários fatores que são ali analisados, das várias percepções que são ali exploradas, e claro, este é um tema que requer uma análise no fundo multifatorial dos vários aspectos que é necessário alterar neste modelo, mas sem dúvida muito simples de compreender, ou seja, a complexidade não tem que ser de facto difícil, e o professor Licínio muito claro foi na sua exposição. Depois não posso também deixar de dizer que entendemos que a forma como o diretor também aqui nomeia o pedagógico é uma forma abusiva, acaba por reproduzir uma visão, vou dizê-lo, entre aspas, totalitarista, em quem se escolhe para o conselho pedagógico, que praticamente terá que estar ali em consonância com esta visão, diretor ou da diretora. Isto inevitavelmente traz uma formatização, uma robotização, uma unicidade, uma visão única daquelas também que são as decisões pedagógicas, e isso não é de todo, no nosso entendimento, salutar. Parece-nos que se tivéssemos que começar por algum lado, começaríamos pela questão da eleição das chefias intermédias, que obviamente devem e já deveriam ser eleitas pelos pares, se tendo em conta algumas condições, mas que é fundamental
também aqui um conselho pedagógico autónomo, um modelo que traga de facto debate, discussão, cedências, diferentes pontos de vista que são fundamentais para o bom funcionamento e para o funcionamento democrático das instituições. Nós também não temos da parte do PAN escondido inclusivamente o apoio a modelos educativos, onde inclusivamente se incentiva a prática e a decisão democrática com e através dos estudantes. Para nós é de facto fundamental que possam ser envolvidos o mais cedo possível na participação cívica, em ser também corresponsáveis pelas decisões que são tomadas. Certamente sabemos todos, não só porque a teoria nos diz, mas porque na prática já teremos passado por isso, que quando somos envolvidos nas decisões, depois também o nosso grau de responsabilidade na atuação é de facto outro, e gostaria de ressalvar também que depois daquela que foi a apresentação do professor Licínio, em que quase 90% dos diretores se veem de facto como rostos ou representantes do poder central nas escolhas, e aqui o poder do diretor na definição do Conselho Geral, um ascendente do diretor no Conselho Geral, isto claramente subverte tudo aquilo que possa ser o bom funcionamento dos órgãos, a pluralidade e a pluralidade de opiniões. Há aqui claramente uma centralização na figura do diretor, que tem mais poder que o Conselho Geral. É inegável que temos que caminhar para garantir que nas escolas, além do funcionamento administrativo, as decisões de ordem pedagógica, seleção de cursos, ofertas, número de alunos por turma, que temos que pugnar por uma verdadeira autonomia, ouvindo obviamente os contextos e quem faz parte dos contextos locais, mas em vez de regras vindas de Lisboa, iguais para todos, independentemente das características de cada território, assumindo aqui que possa ser a minha veia um pouco regionalista a falar, mas que me parece legítima face àquilo que observamos, e também no estudo do professor Licínio, eram também os próprios diretores que na sua ampla maioria tinham também a percepção de que estas alterações que aconteceram na gestão e administração das escolas não contribuíram para uma maior autonomia das escolas, independentemente do que possa ser a autonomia funcional da figura de diretor, mas aí estaremos a falar de outras questões. É por demais evidente a necessidade de um modelo que garanta a eleição democrática de um colégio eleitoral mais alargado, que vise mais representatividade de todos e dos interesses locais, não apenas no ato eleitoral, mas na forma de funcionamento das escolas. Uma democracia participativa, em que todos os que têm interesse numa decisão participam nela, onde se pondera aquilo que se ouviu, decide-se com base nessa ponderação, devolvendo a todos os intervenientes, a todos os participantes, as razões por que se integrou ou não se integrou esses contributos, e não porque o projeto educativo tem que se adaptar ao projeto do diretor ou da escola, porque se vamos dizer que o que se pretendeu foi autonomia e democraticidade, até podemos engolir essa, embora com algum custo. Agora que se diga que foi isso que se conseguiu, isso já não conseguimos de facto engolir. Não há qualquer justificação para que não haja abertura para que o mínimo que se pede, que o Governo avalie este modelo e haja em conformidade nas mudanças necessárias, e que assuma de uma vez por todas se quer assumir um modelo unipessoal ou se quer assumir um modelo de cooperação, se quer mega agrupamentos ou se quer respostas mais próximas e mais imediatas, mais próximas. E do nosso lado, apenas para concluir, dizer que estaremos do lado da cooperação e das respostas de proximidade adaptadas às idiosincrasias e aos contextos. Muito obrigada. Muito obrigada.